Nós estamos aqui na Universidade de Sorocaba, nos laboratórios de comunicação da Uniso. Hoje é dia 6 de junho de 2025. A Uniso está sediando o MOB, que é o Festival de Inovação, Criatividade e Sustentabilidade. E dentro da programação do MOB, nós tivemos a assinatura da Carta de Sorocaba. E nós estamos aqui, então, com mais dois entrevistados para contar um pouquinho da importância desse evento, né, que representa uma expectativa muito importante, não só para a academia, mas para os empresários, para o desenvolvimento econômico, para os pesquisadores, encontrando soluções, proporcionando encontros na área de tecnologia quântica. Eu estou recebendo aqui a Cíntia Michels, que é economista e empreendedora da área 56 Inovação. Ela trabalha com pessoas inovadoras, com mentorias, e tem trabalho também envolvendo interessados em atuar nessa área. E também o Samuel Rufino, que a formação é na área de educação física e segurança da informação, e aqui na Uniso, ele também vai falar em nome da Uniso, ele é o innovator do Instituto de Ciência e Tecnologia da Uniso, que é a Unisutec, e também um agente do Sebrae, mas também um empreendedor, né, Samuel? Você vai me contar isso? Qual é a sua área? Vou falar um pouquinho da Qubits Brasil, a Quibra, que é uma empresa de tecnologias quânticas, 100% brasileira. Ótimo. E daí, por conta disso, você é um associado do Instituto Fóton? Sim, tenho o prazer de dizer que eu faço parte do ICTQ Fóton. Ok. Vou começar, então, com a Cíntia. Cíntia, o que te conectou com o Instituto e trouxe você para a Uniso hoje para mediar um painel, né? Terminou há pouco, um painel chamado Quantum e Segurança da Informação. Como é que foi essa conexão, enfim, que te trouxe para cá? Maravilha, obrigada por nos receber aqui, Venise, muito obrigada, é muito bom estar aqui, o Samuel em Sorocaba especificamente foi o Samuel, mas para falar do Instituto, eu vou fazer um arco aqui um pouquinho com 2019, que a Rosângela, que é a nossa fundadora, acho que já esteve aqui no podcast hoje, ela esteve no Vale do Silício, eu morava lá na época, e a gente conversou, visitamos Stanford, visitamos a Google. Eu levei ela para conhecer diversas empresas, diversos lugares onde brasileiros estavam contribuindo para que esses lugares fossem também tão extraordinários quanto eles são. E a gente conversou muito sobre essa questão dos talentos brasileiros precisando ir para outros países, porque nem sempre aqui encontram um terreno fértil para poderem fazer suas pesquisas, seus empreendimentos. Então, eu fico bem feliz que o Samuel esteja empreendendo aqui no Brasil, e especialmente na área quântica. E a gente teve essa conversa muito profunda lá e nós duas saímos com esse desejo de fazer alguma coisa a respeito disso. Como é que a gente traz esses talentos e mantém os nossos talentos no Brasil? Então, a partir disso, cada uma segue o seu caminho e a gente se reencontra agora em 2025 com a Rosângela me chamando para fazer parte do Instituto Fóton, especialmente com essa visão de ajudar na orquestração do ecossistema, de ajudar na articulação, ajudar na comunicação, a gente fazer essa tradução, né? Nós duas somos economistas, então nós não somos ali físicas, quânticas. Então, como é que a gente traduz isso e traz para mais pertinho da gente quem está atuando também em outras áreas, e gentilmente me convidaram para participar da Carta de Sorocaba, e numa dessas conversas eu fiz a sugestão da gente fazer então os ODQs, fazendo uma alusão aos ODS, acredito que eles tenham comentado, quem não assistiu ainda assista a entrevista com a Rosângela e o Leonardo, e veio essa ideia de fazer os ODQs e a gente construiu isso a muitas mãos, né? 68 respostas, e viemos hoje aqui para celebrar esse dia com esse convite, essa oportunidade que o Samuel abriu para a gente. E como que foi o painel? O painel foi incrível, né? Também 4 participantes de peso. O Samuel também foi ele que organizou os participantes do painel e assim, acho que o que ficou de mensagem principal, né, a gente falando de quantum e segurança da informação, primeira coisa a gente precisa ter vontade de olhar para isso, todos nós, em todas as camadas, empreendedores, investidores, pesquisadores, políticas públicas, entusiastas, a gente precisa olhar para isso, porque esse é um futuro que já é presente e vai se tornar cada vez mais, assim como foi com a IA, assim como a gente viu
com a generativa agora, a gente vai ver também com a quântica, e isso vai fazer parte do nosso dia a dia, e para o bem ou para o mal vai depender das decisões que a gente tomar agora. Então é muito importante que a gente se engaje, que a gente se informe, que a gente se transforme também em comunicadores dessa área, em multiplicadores dessa área, principalmente porque a quântica ela vai impactar negócios, ela vai impactar a nossa saúde, ela vai impactar as nossas cidades, mas ela vai impactar também a nossa soberania nacional. Não é uma questão só de gosto, não gosto, interessa, não interessa, é uma questão do futuro do nosso país e que a gente precisa tomar conta disso com bastante atenção, bastante responsabilidade para garantir que o Brasil fique no melhor cenário desse futuro que está se formando. Ótimo. Samuel, eu queria que você falasse pela Uniso, né, o que é fazer parte disso, sediar essa assinatura, né? Então, nós acompanhamos a transmissão ao vivo da assinatura da carta, em que um dos participantes chegou a dizer: estamos todos emocionados com essa conquista. Então, eu queria que você desse um pouquinho esse peso, né, para a gente entender que a cidade de Sorocaba, a Universidade de Sorocaba estão envolvidos aí a partir de agora com uma sequência de outras cartas, né, que nós temos até abril do ano que vem, com a de Goiânia, que é a última. Enfim, é um marco para a gente. Com certeza. Bom, Vinícius, primeiro, obrigado pelo espaço que você deu para a gente, o carinho que você teve em mobilizar a equipe para nos apoiar na realização desse evento, ser extremamente cuidadosa, né, com os horários, com as atividades. Te agradeço em nome, né, de toda a equipe. Muito obrigado, tá? Pelo seu carinho, pela sua consideração. Bom, a Casa Sorocaba é um marco, né, para mim, e é bacana isso, porque envolve a Uniso, envolve as pessoas que passam a acreditar na gente. Porque há 2 anos atrás, quando eu pisei na Uniso, era o primeiro ano da minha empresa e eu vim convidado por um professor daqui que tinha me encontrado no LinkedIn. E o Bruno, né? Acho que posso dar o nome do Bruno, porque eu tenho uma gratidão muito grande a ele. E no dia que eu pisei na Uniso, eu falei assim: um dia eu vou trabalhar aqui. E foi muito interessante isso. Foi uma identificação, uma energia muito forte. E aí eu vim 2 meses depois, fiz uma palestra sobre tecnologias quânticas na Uniso, né? Foi até interessante porque eu estava cotado de ir para a USP, trabalhar na USP, desenvolver chips, né, lá, fazer uma pesquisa. Só que não deu certo o processo que eu estava encaminhado e surgiu a oportunidade que o Marcelo Silvani me deu de vir para trabalhar na Uniso, no ICT Uniso Tech. E eu fiquei apaixonado pela proposta do MOB, do festival, da visão inovadora que a coisa tem. Uma coisa que, se você me permitir, é uma das grandes virtudes da Uniso como instituição, como empresa, e não isso querendo puxar sardinha para a promoção Uniso em si, mas uma característica que ela tem é de ser inovadora. Eu percebo que, logicamente, não existe uma empresa perfeita, porque ela é feita por pessoas, mas existe, sim, aqui um clima, um cenário onde você pode explorar novos parâmetros. E quando eu entro para o ICT Uniso Tech, eu falo isso porque está tudo fundido, entendeu? Eu começo a enxergar que eu poderia fazer coisas que talvez eu não poderia fazer se eu estivesse no ecossistema do Rio de Janeiro, não teria a mesma liberdade, talvez. E a universidade, o Marcelo, meu gestor e as equipes em volta, a gente vai percebendo que vai fomentando o cenário para tornar as coisas possíveis. E esse evento que aconteceu hoje da Carta de Sorocaba foi um marco, porque assim, a gente veio falar de políticas públicas de forma apartidária e conseguiu falar dentro de uma instituição de educação, com tradição, com representatividade e impactando a vida das pessoas sobre uma tecnologia que já está transformando a nossa sociedade de uma forma muito mais silenciosa quando você compara com a inteligência artificial. E é muito importante a Uniso estar envolvida com tudo isso, ela ser essa referência que ela acabou se tornando hoje para as tecnologias quânticas no mundo. Não é algo só restrito para Sorocaba ou para o estado de São Paulo. Hoje nós fizemos um evento onde a gente colocou as sugestões de 68 brasileiros
entendeu? Não é uma coisa da empresa a qual eu lidero, não é uma coisa da empresa da Cintia que ela lidera, ou do ICTQ Photon, não. É uma coisa que os brasileiros construíram, né? Nessa pegada, poxa, a Cintia e a Rosângela já sentiram essa questão de os brasileiros são capacitados e não ficam no Brasil. Acabam sendo absorvidos pelos grupos estrangeiros, grupos estratégicos, entendeu? E a gente tem que ter mecanismos para fazer com que o brasileiro fique aqui e seja valorizado. E ações como essa da carta têm esse objetivo, entendeu? É um documento base para que as pessoas possam lê-lo e falar assim, não, aqui a gente tem nortes, referências para que a gente possa não somente debater sobre essa tecnologia quântica, mas como utilizá-la no futuro e como fazer isso tudo de políticas públicas apartidárias, sem atender os interesses políticos, mas sim atendendo os interesses como Estado, como nação. É a maneira como eu enxergo isso tudo. E poder fazer isso dentro da Uniso, que essa gigante em Sorocaba, entendeu? Essa instituição que abre as portas, que tem o maior evento na área de inovação, tecnologia, sustentabilidade, criatividade. Isso foi uma coroação para mim como profissional, como pessoa, e poder compartilhar isso com as pessoas, sabe? Você entrar num local, num laboratório, e você vê a plateia cheia, todo mundo querendo ouvir mais, entender. Então, é um momento muito especial. Que ótimo. Cíntia, você que trabalha com pessoas inovadoras, né? Então, enfim, ouve as necessidades, as angústias, teve essa motivação inicial lá de 2019 de pensar dessa fuga, né, dos talentos, dos pesquisadores brasileiros que têm ainda que buscar fora do Brasil essa oportunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho das pessoas envolvidas na construção da carta, né? A gente não falou disso aqui ainda. Então, são 68 pessoas. Que perfis elas têm? Como é que você poderia, não resumir, porque acho que não é um resumir, mas assim, qualificar esse público que deu as mãos aí nesse desafio colaborativo? Acho que, em primeiro lugar, é o pessoal realmente da ciência, mestrado, doutorado, o pessoal da pesquisa, que se engajou muito, porque é quem está nessa linha de frente e já está sentindo na pele essa necessidade dessa integração, desse incentivo maior, desse norte para o desenvolvimento das tecnologias quânticas no Brasil. A gente também teve o pessoal da ciência de dados, a gente teve empreendedores participando e também de outras áreas, empreendedores como o Samuel, que é direto da quântica, mas também pessoas de outras áreas como economia, direito, da parte mais criativa, o que foi muito interessante porque a gente vê que a quântica, ela não é só... a gente precisa de mais, né? Dos nossos pesquisadores, dos físicos, dos engenheiros, dos cientistas da computação, mas o que foi muito bacana, que deu para perceber nesse movimento, e já fica até como convite para quem se interessa pelo assunto, é que você não precisa ser um profundo conhecedor e desenvolvedor do assunto para poder ter um olhar, porque pessoas de diferentes áreas também têm as suas perspectivas, também têm o seu valor para agregar. Alguém talvez vai ter um olhar mais estratégico de como é que a gente vai transformar pesquisa em resultados que possam ser contratados pelas empresas. A gente vai ter alguém que vai ter um olhar para políticas públicas. Poxa, o que seria legal em termos de país a gente pensar para a gente poder avançar nisso como um todo. Aí tem alguém do direito que vai falar, ok, mas não é bem por aí que a lei caminha. Então, é realmente muito bacana a gente poder contemplar diferentes áreas de entusiastas da quântica para fazer essa construção que ela fica, com certeza, muito mais enriquecida pela experiência de cada um. Que legal. Samuel, o pesquisador está preparado para ser empreendedor? Você unindo sua experiência, seus desafios diários. Isso é muito bacana, e falando de Uniso e trazendo um pouquinho também do chapéu do Sebrae, já que eu também trabalho com o Sebrae, represento o Sebrae aqui dentro. Sim, está preparado, só que precisa ser mais, vamos dizer assim, incentivado, tá? Porque assim,
não é uma A vocação tradição. dele é aquela inicial, Exato, né? só não é algo ainda cultural para ele. Mas vou puxar a sardinha para o Uniso, né? Aqui a gente está implementando programas de empreendedorismo e inovação que salientam, que destacam essa participação do pesquisador na formação dele ou do nosso aluno, do nosso cliente, que é o universitário, para que ele já receba a formação empreendedora, para que ele saia daqui da instituição não somente com a visão, eu vou ser uma pessoa, um profissional que vai trabalhar para alguém. Eu posso sair daqui de dentro também com alguma formação ou uma visão, que eu acho que a visão às vezes é muito mais profunda do que somente a formação. Uma pessoa com visão, ela transforma ambientes, ela transforma a vida das pessoas, ela transforma cenários, entendeu? Claro, a gente sabe que não é tudo fácil, né? Mas transforma, faz as coisas acontecerem. Então, assim, o pesquisador, eu acredito muito que há grandes potenciais. Posso falar também pela Uniso, que eu observo muito, né? Vejo pessoas extremamente talentosas aqui dentro, entendeu? Que só falta realmente implementar um pouco mais dessa cultura, mas isso está sendo construído, isso já faz parte de um debate, de conversa, essas pessoas já observam mais isso acontecendo, entendeu? Eu acho que a grande questão é criar o ambiente, entendeu? Propício para que esse pesquisador, né, que a gente tem muito essa coisa das startups deep techs, né, que são focadas nesse público, que é o pesquisador, que é aquela pessoa que tradicionalmente tem essa formação, como você estava dizendo, mas ele não tem essa cultura de olhar para o empreendedorismo ou a inovação em si, com foco no empreendedorismo, aplicado no empreendedorismo. Mas eu acredito sim que o pesquisador brasileiro ele tem grandes não só chances, mas ele tendo uma cultura, um ambiente que proporcione ele desenvolver isso, acho que se torna algo avassalador. Acho que a gente pode ver um novo mercado do empreendedorismo aí pujante dentro do país, inclusive gerando renda, gerando emprego e oportunidades e projetos. Desculpa, é que Sim. você trouxe uma coisa muito importante. Fiquei feliz de saber que a Uniso está fazendo, que é esse olhar de ajudar o pesquisador a fazer essa ponte para o empreendedorismo. Em Stanford, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque eu pude conviver com diversas brasileiras que estavam fazendo pós-doutorado em Stanford, cientistas brilhantes, fazendo as suas pesquisas, e elas comentavam muito sobre como Stanford exatamente gera essa oportunidade para o pesquisador que quer se desenvolver empreendedor. Então, inclusive, com treinamentos, com programas de desenvolvimento. Olha, eu vou te ajudar a pegar a sua pesquisa e transformar ela numa startup, transformar ela numa oportunidade de negócio. Então, fico feliz de saber que a Uniso está com esse direcionamento, porque isso é extremamente importante. E, no final do dia, quando a gente olha para características essenciais ali de um pesquisador e de um empreendedor, tem assim são muitas delas que se conectam, que se encontram, porque o pesquisador, o que ele faz? Ele gera uma hipótese, ele começa pela observação, essa observação vai gerar uma hipótese, vai gerar um problema, vai gerar algo a ser testado, ele vai fazer experimentos, ele vai coletar informações e ele vai transformar isso nos próximos passos até chegar aonde ele busca chegar. E o empreendedor passa muito por aí. Você vai justamente identificar um problema, uma necessidade, uma oportunidade, tem uma hipótese, vou testar, isso vai dar um resultado de negócio ou não. Talvez o grande diferencial nesse sentido seja esse olhar de realmente, ok, como é que eu trago um resultado financeiro disso, que é extremamente importante, porque você conseguiu trazer o resultado financeiro, você consegue, inclusive, investir em mais pesquisa, em mais desenvolvimento. Então, acho que a gente está num lugar de harmonia entre a academia e o mercado, mantendo o melhor do que cada um pode fazer, e especialmente fazendo essa vésica, essa conexão entre pesquisadores e empreendedores, a gente tem um terreno assim, largas avenidas, como diz o Lester, para a gente poder desfilar aí, porque o Brasil tem, gente, é uma potência gigantesca. As nossas cientistas, eu gosto muito de falar isso, porque, olha, até me emociono, porque é isso que me motiva. Você vê
no Vale do Silício, quantos profissionais brasileiros são requisitados, porque a gente é criativo, a gente é mão na massa, a gente faz o que tiver que fazer e dá um jeito das coisas darem certo. Uma dessas amigas, ela falava, a chefe do laboratório dela, quando abria uma vaga, já perguntava, você não tem uma brasileira para me mandar? Eu quero uma brasileira, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Então, a gente tem esse potencial todo, e quanto mais a gente valorizar isso, e se valorizar enquanto indivíduos, enquanto povo, mais longe a gente vai conseguir chegar cada vez mais depender menos daquilo que vem de fora e poder contar mais com nós mesmos, porque a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Muito bom. Então, aqui na Uniso a gente tem, inclusive para graduação, né, Samuel, nós temos incentivos para que o aluno da graduação, ele não saia daqui sem ter ouvido sobre a possibilidade e a necessidade, inclusive, de empreender. Então, isso é muito interessante, porque também a gente tá contribuindo para uma questão social importante, né, considerando que a gente tem um perfil de aluno muitas vezes que é o primeiro da família a estar chegando, né, na conquista do ensino superior. Então a gente tem aí também uma contribuição social. O que difere a Uniso, talvez, abrindo portas, também seja o fato de ser uma universidade, uma instituição de ensino superior que é comunitária, né, e não nem pública e nem privada, mas comunitária. Então essa abertura para pensar na aplicação disso, de levá-la para fora, é algo bem real. Como é que você vê, só para daí terminando com os dois, como é que você vê a perspectiva daqui para frente? Assim, você está indo embora hoje, com que sensação? Qual é o próximo compromisso? O que você poderia falar? Assinamos a carta, conversamos sobre isso, o que vem para você daqui para frente? Nossa, acho que a gente sai com o coração quentinho, né, Samuel? A gente sai assim com uma sensação de dever cumprido e, ao mesmo tempo, de saber que abrem-se infinitas possibilidades, sabe, à nossa frente. Porque, realmente, numa sexta-feira chuvosa, a gente está com uma sala cheia de entusiastas da quântica, a gente poder estar compartilhando, reverberando ainda aqui com você e saber que a gente está trazendo pontos concretos, sabe? Passos concretos que a gente está realizando, é algo que realmente é muito inspirador. E a Rosângela deve ter falado, a gente teve uma semana, enquanto Instituto Fóton, assim, recheadíssima de agendas que foram muito importantes para a gente estabelecer novas parcerias e também para a gente começar a entender como a gente pode, de forma efetiva, ajudar a fazer essa união entre pesquisa e mercado, porque no fim o que a gente quer é ver as soluções chegando, impactando o dia a dia, impactando as pessoas, vivendo com mais saúde. Imagina a gente conseguindo resolver a questão da fome, questão de tantas doenças que hoje não tem cura, mas que a gente vai ter possibilidade de ver um outro cenário ali na frente, questões de sustentabilidade, a gente limpar os nossos rios, a gente limpar o ar, a gente poder viver nesse país maravilhoso, porque o Brasil é um país incrível, com recursos naturais que você não encontra em outro lugar, uma abundância maravilhosa. Esse povo que é um povo que já é assim, essa união. Eu brincava que lá no Vale do Silício parecia reunião da ONU, né? Porque você sentava para conversar, cada um era de um país. E isso é um dos temperos que faz o Vale ser o Vale. E a gente tem isso aqui no Brasil há muito mais tempo. A gente pode pegar o melhor de cada cultura que a gente tem aqui no Brasil e colocar esse país numa direção... Olha, eu fico arrepiada de falar. Falando assim, né? Contagia, né? Mas a gente está nas nossas mãos e somos nós, sabe? Não é o salvador da pátria, não é ninguém que vai chegar e vai fazer. Somos eu, você, o Samuel, cada um dos que estão aqui ajudando a gente a gravar, todo mundo que está fazendo a Uniso ser a Uniso, Sorocaba ser Sorocaba e o Brasil ser o Brasil. Então, que a gente faça isso e reforce o que eu falei no final do painel, que a gente se una para trazer esse nosso futuro brilhante para o presente, porque a gente precisa e a gente merece. Que lindo! O entusiasmo é algo que precisa estar presente, né? Também em momentos marcantes
como esse. Foi ótimo poder conversar com você e te trazer aqui, possibilitar, inclusive, essa sua fala, né? De valorizar talentos, de dar oportunidade para as pessoas que querem fazer diferença. Parabéns, obrigada. Agora o desafio é seu, né? Porque você ficou com a última fala. E qual que é a sua perspectiva, então, para as suas diferentes áreas, diferentes funções, mas assim, você, talvez como pessoa que você pudesse falar, né, um pouquinho da emoção que você está sentindo. Para mim é indescritível, porque eu na minha vida já experimentei um pouquinho de tudo. Então, assim, mas esse momento especial eu não consigo ainda dimensionar, porque eu acredito que a gente está dentro de uma caminhada, de uma jornada em prol dessa tecnologia no Brasil. Então, acho que esse é um dos marcos iniciais, talvez, do mesmo momento quando eu pensei a Qubits Brasil há 3 anos atrás, que inclusive assim nasceu de um artigo científico, não nasceu de uma coisa assim, sabe? Eu fiz um planejamento, não, eu li um artigo científico, né, processo educacional, estava participando de um concurso para entrar no Instituto de Pesquisa, e ali veio o pensamento, a visão do que seria essa tecnologia no futuro. Então, assim, o que eu sinto nesse momento, sim, obviamente sinto muito feliz, muito orgulho, mas acho que transcende o que eu sinto, entendeu? Acho que a capacidade disso ter sido compartilhado com as pessoas quererem viver isso, é muito maior do que eu sinto, entendeu? Entendi. Quando você estava falando, eu pensei justamente isso. Não é só sentir, é um querer, né? Parece que impulsionou vontades e os encontros vão proporcionar mais do que isso. Para terminar, eu acho que a gente vai acabar usando essa conversa como uma reflexão final mesmo, ouvindo todos que passaram por aqui, e principalmente vocês, assim, que a gente teve mais uma fala bem pessoal, né? Vocês se expuseram aqui na nossa conversa. Eu estou vendo a importância da comunicação nisso tudo, né? Porque não é fácil falar desse assunto, e eu não estou falando nem para o leigo, né? Para a pessoa que não tem nenhuma proximidade com esse assunto, mesmo para outros perfis, é difícil, né? Trazer essa informação de uma maneira mais compreensível, mais palatável, mais que proporcione, né, entendimento, conhecimento. Então, da nossa parte aqui, eu me coloco à disposição para outras oportunidades que a gente possa discutir sobre isso, trazer convidados, enfim, que não seja presencialmente, mas à distância, para contribuir nesse sentido, porque acho que também é um desafio importante aproximar uma comunicação responsável, né? Porque hoje a gente tem muito conteúdo curto que não dá conta de explorar aquilo que é importante e que é seguro e que realmente pode chegar nas pessoas e motivá-las para aquilo que é importante. Então eu vejo também um terreno fértil para a comunicação, empreendedores da área de comunicação que possam estar envolvidos aí com a área de tecnologia, com o nosso ICT, enfim. Então o meu agradecimento a vocês pelo papo, pela oportunidade, inclusive de sair daqui também com ideias e motivada e emocionada. Então foi muito bom. Obrigada. Obrigado, Niso. Obrigada. Então a gente encerra aqui esse papo com a Cíntia Michels e com o Samuel Rufino, como parte das nossas discussões aqui, né, reverberando mais um pouco que foi a assinatura da Carta de Sorocaba dentro do evento MOB 2025 na Uniso.